Pessoal, quando nós fazemos uma abordagem para conversar com os espíritos, no sentido de um aprendizado para o nosso processo, isso passa por alguns cuidados que precisaremos ter, visto que, conforme Kardec traz, existe aí todo um bom senso e uma sabedoria na elaboração de uma pergunta. Inclusive, quando a gente considera que foi elaborado o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns a partir de questionamentos que Kardec fez, ele mesmo vai dizer que, se não houvesse sido feito aí esses questionamentos de forma sábia, conforme Kardec conseguiu aí realizar para ter respostas substanciais para a precipitação desses livros, se não fosse assim, nós teríamos que esperar um tempo longo, se a gente não solicitasse a resposta para uma pergunta. Daí, tanto o Livro dos Médiuns quanto o Livro dos Espíritos, ou eles ainda estariam por ser elaborados, ou não teriam uma completude como apresentam, deixando uma série de problemas sem solução. Então, quando a gente elabora uma questão e faz um questionamento, isso tem uma utilidade enorme do ponto de vista instrucional. Mas, para isso, aquele que elabora uma pergunta precisa encerrar isso num limite devido. E isso vai passar por essa habilidade de elaboração e, ao mesmo tempo, uma postura de gastar aí um tempo fazendo esse arcabouço prévio, visto que, se nós tivermos precisão e clareza, evitando indagações complexas, isso vai facilitar. E na questão da ordem das questões, se houver um encadeamento com o método, de modo que um questionamento decorre do outro, isso facilita. Porque se a gente faz isso a esmo, acaba que dificulta, sem ter aí uma transição entre uma pergunta e outra. E com isso também facilita para os mentores nos responderem de forma mais adequada, porque ele já tem um contato prévio com aquilo. Naturalmente que um benfeitor, ele não vai precisar de ter um contato anterior para trazer aquilo que precisássemos saber, que podemos saber naquele momento, mas se isso puder ser feito, facilita, até por questão de disciplina que os benfeitores têm para estar conosco e o preparo que eles realizam, dado a seriedade e a disciplina que precisamos todos fazer acontecer. E é curioso porque há questões que são trazidas numa interação com o mundo espiritual e que já é feita uma antecipação de resposta pelo mentor,
mostrando que ele já conhecia aquilo de alguma forma. Por isso que, quando nós consideramos, consoante quando o Kardec ele traz aí a forma, o método que ele usou para elaborar as perguntas e que permitiu que fosse feito a elaboração do Livro dos Espíritos e do Livro dos Médiuns com a completude e o conteúdo robusto que acontece ali, tem a ver com uma visão de fazer a fermentação daquilo que será colocado, mas ao mesmo tempo de forma a viabilizar que possa ser colocado aquilo que os benfeitores desejam trazer, mas ao mesmo tempo que alguma informação que ainda não é permitido ser passado para nós fique em suspenso. Por outro lado, quando a informação chega na forma de uma resposta, precisaremos ter ouvidos de ouvir, olho de ver, para assimilar aquilo que está sendo dito ali. Visto que a forma como eu lido com uma resposta tem a ver com a minha maturidade do meu senso moral, e isso vai me levar a alcançar mais de uma mesma resposta. Porque eu posso, a partir daquilo que está sendo trago, ter fermentações, elucubrações mais elevadas. Isso tem a ver com até onde eu enxergo, a partir de que ponto que eu estou fazendo aquela análise, de ser menos ou mais materializado, porque quanto mais a gente desmaterializa, facilita. Porque o espírito ele vai fortalecendo e vai permitindo que nós possamos ter uma interação mais sutil e uma diferenciação mais acertada daquilo que está sendo dito, mesmo quando consideramos que, se eu faço uma pergunta para um espírito que tem uma disciplina, uma responsabilidade com aquilo que ele vai dizer, vai acontecer que, se ele traz alguma limitação para deixar aquela resposta, seja porque está diante de uma questão bastante difícil para ele, ou porque a resposta ele não tem a permissão para trazer. Por outro lado, o espírito leviano, ele responde sem escrúpulo, e mesmo que ele não tenha aquela resposta ao que está sendo perguntado e não compreenda a pergunta que está sendo feita, ele vai aproveitar aquela instância para falar a partir do seu ponto de vista limitado, até pela sua condição moral ainda comprometida, e visando um interesse subalterno aí nesse movimento. Por outro lado, o benfeitor, ele silencia diante de um aspecto que ele não seja autorizado a tratar diante daquilo, ou ele pode simplesmente dizer que não é da sua alçada aquele aspecto está sendo tratado, e por isso, inclusive, assim, essa questão daquilo que nós falamos
quando nós fazemos a reflexão de aspectos da doutrina espírita. Porque quando existe uma conexão com os mentores sob a égide do Cristo, poderá, então, ser trago para nós reflexões importantes, porque pro humano é do Cristo mesmo, apesar da nossa inferioridade. Mas, se a gente pegar um espírito mediano aí, mais ou menos sério, ele vai responder de acordo com aquilo que ele conhece. E nós, apesar de sabermos da nossa ignorância, mas a partir do estudo e da disciplina para fazermos comparações hábeis e interconexões de aspectos do conhecimento espírita, provocar novos pareceres, a partir da leitura do Evangelho, isso nos ajuda a podermos tratar de temas importantes, visto que os aspectos nevrálgicos que são difíceis de serem tratados pedem para ser abordados à luz da doutrina espírita. Então, nós não estamos falando de uma infalibilidade, porque ela não existe, dada a nossa condição imperfeita, vulnerável, mas de uma proposta de aprofundar no conhecimento da doutrina espírita e de podermos refletir os temas atuais a essa luz, sob os seus raios. Por isso que, mesmo se a gente considerar espíritos elevados, precisamos fazer análises comparativas, inclusive quando nós estamos numa reflexão de questionamento sobre nós mesmos, sobre aspectos que estão obscuros, obnubilados da nossa trajetória, e passar por um crivo mesmo. Até porque é comum, uma dada situação, a gente ter o discernimento daquilo, em oração, em reflexão, em questionamento, com os mentores, e aquilo poder voltar. Então, nós precisamos ter essa segurança daquilo que foi crivado, até para facilitar um caminhar menos espinhoso e menos propício a misticismo e enganação. Porque essa sabatina moral, ela vai nos acompanhar a todo momento. Mesmo considerando que a todo momento nós somos chamados a tomar decisões, a descobrir a melhor forma de agir, quando podemos e devemos. E caso devemos, mas não podemos, descobrir formas de deixar o nosso melhor em meio a esse estado de coisa. Por isso que, se a gente considerar, por exemplo, que você pode ter tipo diferente de linguagem, de especialidade, ou questão circunstancial, de dificuldade, quando tratar da questão da filtração mediúnica, a qualidade do conteúdo que é obtido vai acabar por variar de forma significativa. Por isso que esse análise comparativo, ele precisará nos acompanhar não só para excluir uma imagem que é traga por um espírito pseudo-sábio ou enganador, seja numa mensagem ou em algo ali que é trago, mas é necessário igualmente para aprofundar a compreensão das informações tragas pelos sábios espíritos, que acaba por ser aí um fanal que precisaremos realmente trilhar.
Porque quando nós conseguimos elaborar a pergunta de forma elevada, nós estamos abertos para as perspectivas elevadas que virão na forma de resposta. Então, existe pergunta que é questiúncula, como alguém querer saber se vai chover amanhã, ou se vai conseguir passar em tal concurso, ou se vai ganhar na loteria. São aspectos materiais, rasteiros, e que, consequentemente, quem vai se aproximar para responder essas questões são espíritos levianos, ainda grosseiros, na faixa materialista. Naturalmente que, a partir de uma questão elaborada com boa fé e vontade de nos melhorarmos a partir daquela análise que está sendo feita, os benfeitores, eles vão nos soprar determinados aspectos intuitivos, mas se o meu interesse for matéria pela matéria, isso vai distanciar os benfeitores e atrair os espíritos que estão nessa faixa de querer resposta rápida, de coisas puramente materiais, e que, inclusive, quando alguém pergunta sobre isso, é para facilitar um aspecto da vida que vivo pelo menor esforço. Porque os benfeitores, eles podem omitir uma resposta se responder isso para mim vai tirar de mim a cota de esforço que eu preciso verter. Por isso que a questão da intimidade com Jesus, ela vai nos ajudando nessa espiritualização e elaborarmos perguntas elevando, porque a gente vai aprimorando os nossos questionamentos e nem toda pergunta precisa ter uma resposta. Às vezes vai valer a pergunta pela pergunta, porque há questionamentos que nos despertam para valores maiores, mais elevados. E, às vezes, só a disposição daquele questionamento já indica uma intenção nobre que trago de elevar, e isso, per si, já abre janelas e portas para novas fermentações e reflexões que vão me auxiliar. Mesmo porque, dependendo da pergunta, a resposta não é permitido ser revelado a mim. E pode ser que o benfeitor não disponha da resposta naquele momento, mas terá valido a pergunta pela pergunta se for de cunho digno, limpo, com uma intenção nobre por trás. Em sendo assim, vai entrar aí também a questão da objetividade e indagação que possa revelar aí caminho para o autoconhecimento, dúvida existencial, desafio, que vai favorecer eficácia e clareza na comunicação com o mundo espiritual, que virá em nosso socorro enquanto perspectivas que trazemos de análises importantes. E é curioso, gente, porque cada um vai descobrir na forma que melhor reflete e questiona. Eu, normalmente, quando eu já estou assim, no fim do dia, lavando uma louça, preparando para ir deitar, é um momento que eu já começo a fazer reflexão acerca do meu dia, e ali, quando eu estou mexendo ali com aquela louça, eu já estou fazendo questionamento a Jesus acerca daquele dia,
de aspectos que preciso melhorar, daquilo que preciso corrigir, e inclusive pedindo para que ele possa me dar um retorno enquanto a busca do olhar do Cristo, analisando aquilo que fiz, para que possa ir escaneando aspectos ali daquela minha jornada, naquelas 24 horas, e ver aquilo que eu posso fazer diferente da próxima vez, enquanto um imperativo, ou aquilo que eu posso melhorar, ou algo que eu preciso corrigir imediatamente. E nesse movimento ali na pia, eu já vou fazendo a reflexão e aquilo vai aclarando, até que chega um momento que eu já percebo ali algumas peças do quebra-cabeça que vão se montando dessa análise. Mas pode ser que alguém prefira fazer isso sentado de olho fechado. Porque isso vai depender da forma que cada qual funciona, que não é ser melhor ou pior, mas é o funcionamento, o metabolismo psíquico de cada qual. Que pede esse autoconhecimento para encontrar a melhor maneira de fazer essas indagações que vão nos auxiliar na nossa caminhada. O que nós não podemos é ficar sem indagar. A gente precisa fazer os questionamentos saudáveis, morais, pertinentes para a nossa análise, porque aí as respostas vão vindo. E nessa pauta, Kardec ele traz, tanto no Livro dos Espíritos, ali na mensagem de Santo Agostinho, quanto o Livro dos Médiuns, na parte de Identidade dos Espíritos, Kardec ele vai trazer recortes sobre esses questionamentos, que é realmente um guia para nós nessas autoanálises, porque a gente acaba decorando aqueles questionamentos ali, então a gente às vezes nem precisa voltar no texto de novo, a gente já faz aquilo da forma que for melhor, que preferirmos. Às vezes a pessoa prefere voltar no texto toda vez, porque isso tem a ver com cada qual, que funciona de uma forma diferente. E a gente vai descobrindo a maneira que mais facilita para ir melhorando os nossos questionamentos. Por isso que a base precisa ser um burilamento moral, porque quando a minha moral ela está nobre, eu consigo também lapidar as questões que trago, os questionamentos que faço, porque aquilo que é quinquilharia, sou menor, deixa de fazer parte da minha preocupação, da minha perquisição, da minha atenção, porque sou menor. Inclusive porque quanto mais a gente avança na fé, na espiritualidade, nós mais sentimos o imperativo de agradecer e menos necessidade de pedir. Se a gente considera, por exemplo, uma oração, como a oração do passo à distância, que nós temos a nossa rede de oração que acontece na terça, a partir de 22h15, que convidamos a todos para participar conosco. Se numa oração começa pela orientação dos benfeitores, existem alguns aspectos em que é feito pedido, seja para libertar de uma obsessão, seja para eliminar uma célula doente, pôr no lugar uma célula saudável, seja para alcançar um desencarnado, levando aí um consolo, encaminhando aquele que precisa para um tratamento no astral. Então, há aspectos em que o pedido é feito. Mas, por outro lado, como orações coletivas, que nós estamos fazendo uma rede de oração e Jesus usa isso para levar consolo. Porque ele sabe que nós que precisamos participar dessa rede de oração, não é ele que precisa da nossa rede, é nós que precisamos estar nessa rede. Então ele usa para levar consolo para quem precisa, começar de nós mesmos, que somos os primeiros beneficiados. Mas se nós considerarmos a nossa oração pessoal, a gente já não tem necessidade de pedir, porque a gratidão toma conta do nosso ser, porque a gente percebe que a gente tem muito mais do que nós merecemos, que a gente vai vendo a nossa suficiência, os nossos débitos, vai percebendo que nós temos
uma série de bens que nós movimentamos a título precário, porque não nos pertence, foi emprestado, para que nós usássemos isso para fazer o bem, porque nem o nosso corpo nos pertence. Quando só há o meu momento de ir embora da terra, eu não levo um fio de cabelo. O corpo ele fica num caixão e vai virar um pó. Se ele fosse meu, ele ia comigo, para onde eu fosse. O corpo ele é transitório e é um empréstimo. Jesus nos deu para usar isso, para que o nosso espírito, em usando desse corpo e dos demais elementos que nós temos emprestado, produzíssemos frutos bons. Por isso que a partir da percepção de que nós não somos nada, considerando a nossa miséria mesmo, porque sabemos que somos filhos de Deus e que precisamos ir em busca da destinação, da purificação e caminhar no alvo da angelitude, mesmo sabendo que estamos muito longe disso, mas caminhar sempre avançando. Porém, se a gente considerar a nossa miséria, a gente vai perceber que aqui na Terra, nós estamos aqui por um empréstimo. O tempo foi emprestado para nós. O corpo de carne foi emprestado para nós. A nossa energia é um empréstimo. Apesar dos nossos débitos, porque a gente traz de experiências pregressas muitos erros que nós precisamos ir dissolvendo com as nossas boas ações. Por isso que, para um instante de intenção elevada, eu tenho séculos passados de sombra, de ações ruins. Então, eu preciso entrar nessa repetição do bem e deixar coisas boas aqui. Então, aqui nós estamos num cheque especial, no sentido de uma série de movimentações que não nos pertencem, que correm juros moral em cima disso, e que se eu não aproveito esse tempo para o bem, eu acabo complicando a minha situação, e saindo daqui ainda mais cheia de débito. Por isso que quando a gente vai tendo essas percepções, a gente percebe que nós só temos que agradecer. Nós não temos que pedir e muito menos reclamar. Os nossos motivos passam a ser de gratidão. Mas é a partir dessa percepção, mormente, que a gente sabe que cada caso vai ser caso, existem expiações dolorosas, difíceis, em que nós precisaremos articular pedido, mas a gratidão ela passa a vibracionar em nós, enquanto um estado moral de felicidade, de paz e de estarmos agradecidos por essa oportunidade aqui na Terra. Por esse motivo que, a partir dessa percepção, quando nós vamos elaborar perguntas para os espíritos, é com essa aroma de gratidão. Isso muda tudo. Porque aí a pergunta ela não é para saber se eu vou conseguir tal emprego, ou se eu vou conseguir uma casa, ou se eu vou sarar daquele câncer, mas é para pedir força, resiliência, humildade, para que eu consiga enfrentar aquilo que chegar com valor e aproveitamento da prova, senão eu saio pior, caso eu venha revoltar. E a revolta, ela costuma vir pela nossa fraqueza. É a fraqueza moral que nós trazemos que nos faz tombar diante da prova, da expiação, e aí com isso a gente revolta. E aí a gente não aproveita o que poderia da experiência, por mais difícil que ela seja. Por isso que, dentre algumas questões que nós poderíamos trazer enquanto base desse questionamento, é quando trazemos a lição principal que devemos aprender nesse momento da nossa vida. Esse instante em que vivo, o que de imperativo que eu absorva na lição. Então a gente vai compreendendo melhor os desafios que vivemos. Um outro aspecto de pergunta seria: qual o pensamento ou comportamento que esteja impedindo o progresso do meu espírito?
Então, são aí atalhos atavísticos que nos prendem em gatilhos sombrios e que acaba, por em vez da gente estar ancorado na fé para esse navio ir de boa, a gente fica ancorado no instinto, no impulso inferior, no rancor. E aí isso vai nos parar e colocar aí esses óbices internos no modo de barreira à nossa transformação. Um outro aspecto que pode ser tratado é de que maneira eu poderia transformar a prova, a expiação que eu faço enquanto algo que eu estou experimentando nesse momento em oportunidade de melhorar, de evoluir. Sabemos que problema nós vivemos um após o outro, mas a questão não é o problema pelo problema, é o que eu faço com isso, é a minha atitude mental diante da vida. Porque enquanto nós estivermos num orbe como a Terra, os problemas eles vão acontecer um após o outro ou vários ao mesmo tempo. A questão não é essa, a questão é a minha atitude mental diante disso. É a minha decisão, a minha vontade de transformar isso para evoluir. Porque aí eu vou ter o aprendizado daquela experiência e eu vou transformar aquele problema numa ensancha para ser melhor. E um outro aspecto aí, inclusive quando a gente considera que é transformar mesmo aquela dificuldade que vive em sacrifício, sacrifício em oportunidade, oportunidade em bênção. Um outro aspecto que poderíamos trazer é como que eu poderia alinhar melhor aquilo que eu faço com o meu propósito verdadeiro. Ou seja, um favorecimento de escolha melhor, mais acertada, uma conexão mais gemal profunda, com pessoal valor e também com aquilo que prezo espiritualmente. Um outro aspecto seria prática espiritual, que poderia me ajudar no aprimoramento para que possa conectar melhor com o mundo espiritual. Então, isso vai nos dando aí um mapa do tesouro na questão das práticas que nós escolhemos, tipo o Evangelho no Lar. O Evangelho no Lar nós fazemos diariamente e é uma orientação que Jesus nos traz porque não há nada mais poderoso do que a moral do Cristo. O Cristo para nós é o máximo, é o topo para nós aqui da Terra. Inclusive, quando Kardec pergunta qual o modelo mais perfeito para o terráqueo seguir e ter aí mesmo como tanto seu modelo quanto seu guia, que já esteve na Terra, a resposta foi unânime: Jesus. Então, é ele o topo das nossas cogitações, o centro das nossas atenções e o modelo que nós seguimos, sem solução de continuidade. Por isso que, quando a gente está em contato com o Evangelho de Jesus, nós estamos em contato com a moral máxima que foi colocada à nossa disposição, que é a moral do Cristo, cuja máxima é a caridade. Em sendo assim, ao fazer o Evangelho no Lar diário, que nós estamos em contato com um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, que é a moral do Cristo ali. Até mesmo quando a gente fala de ter contato com o Evangelho diretamente, se a gente falar de Marcos, Mateus, Lucas e João, mas considerando o Evangelho segundo o Espiritismo, que é o Evangelho de Jesus ali, nós colocamos aquele copo de água para fluidificar, que recebe o medicamento,
dos benfeitores, coloca depois um pouco no filtro, ou deixa um pouco no copo, aí pingando, porque está com medicamento ali. Nós estamos tendo uma prática espiritual que é basilar. Por isso que, inclusive, às vezes as pessoas estão vivendo situações obsessivas, de ações suicidas, pânico, ansiedade, todo o cortejo de tormentos que nos assolam. E acontece de ter uma orientação, olha, faça mais vezes o evangelho no lar. Mas, na verdade, a gente tem que fazer diariamente. Diariamente nós precisamos estar em contato com o evangelho de Jesus. Pôr esse copo de água para fluidificar, refletir as suas lições morredoras, ter contato com aquilo que ele diz para nós através daquela leitura, buscar o olhar do Cristo. Isso precisa ser diário. Então, inclusive, às vezes existe uma orientação de fazer o evangelho no lar uma vez por semana. Já que você está com um quadro obsessivo grave, ou de subjugação, então faz 2 vezes por semana. Não, a gente tem que fazer diário mesmo. Esse contato ele precisa acontecer todo dia, que é o pão espiritual. E não só do pão material vive o homem, mas da palavra que sai da boca do Cristo. O pão espiritual é muito mais importante para nós. Se nós precisamos do pão material todo dia, o pão espiritual precisa ser diariamente buscado, vivido, estudado. Por isso que nessa questão, por exemplo, das práticas espirituais, à medida que a gente vai tendo essa abertura, a gente vai fazendo essas modificações para a gente colocar isso no nosso tempo. Porque tempo a gente tem, nós precisamos estabelecer as prioridades dele. Porque nem que seja 15 minutos para fazer o evangelho lá, a gente dispõe. Nesses 15 minutos nós seremos fiéis àquele horário marcado, porque aí os benfeitores marcam na agenda deles, para viver aquele momento, excelso. Um outro aspecto aí é se há alguma específica mensagem dos nossos mentores para nós nesse período. Com isso a gente tem aí uma direta abordagem que vai abrir espaço para uma pessoal orientação, mesmo que sutil. Mas aí, à medida que eu vou adestrando o meu areal interno, as minhas cordas elas vão sendo dedilhadas pela sutileza. Porque quanto mais elevado, mais sutil. Por isso que não prescinde do meu esforço no meu autoburilamento. Porque o que me compete de cota vai ser pedido de mim. Os espíritos não vão facilitar isso para mim, porque isso não me ajudaria. Então, o que eu tenho que verter de sangue, de suor, eu vou precisar verter. E, em sendo assim, isso também vai nos preparando para interpretar e analisar as respostas que são dadas de forma sensível e aberta, e também com resiliência, acatando o que está sendo dito, porque nem sempre o que vai ser orientado para mim é o que eu gostaria. Como um período que nós havíamos feito ali uma colocação de um valor numa previdência privada, e em oração, os benfeitores nos mostraram que precisaria quebrar aquilo, porque um dinheiro parado ele está a serviço do lucro, daquela forma. E tem muitas pessoas necessitadas. Se a gente falar só de Brasil, a necessidade é enorme que as pessoas vivem, materialmente falando. Mas fora do Brasil, tem rincões de guerra e de pessoas sendo usadas como armas de guerra muito pior, que a necessidade é atroz. Em sendo assim, as organizações humanitárias, como Fraternidade Sem Fronteira, o Médicos Sem Fronteira, Cruz Vermelha e outras, para falar essas que estão aí em atuação direta em vários rincões pelo mundo afora, levando pão, levando água, levando a única refeição que aquela criança vai ter naquele dia, levando a água que ela vai ter adequada para beber. E que precisa da nossa ajuda, porque um Pix que eu envio, eu estou contribuindo para levar um prato de comida para um doente.
Por isso que essa questão da forma como nós abordamos o nosso dinheiro, isso é muito sério. Porque se eu seguro o dinheiro por causa de um supérfluo, ou por causa de um futuro que eu quero comodismo, eu quero facilidade financeira, eu estou tirando de alguém que não tem nada. Então, são análises que a gente vai despertando para isso e que nem é por nós mesmos, mas é o próprio Cristo que se compadece e nos alerta. Daí, na época, nós havíamos inclusive feito a quebra, pedido para retirar esse valor parado, inclusive, nós tínhamos aí uma abertura para aquilo que deveria ser direcionado, aquilo que fosse realmente a vontade de Jesus, que fosse aclarado para nós, e houve uma orientação de uma distribuição desse valor diferente do que, a partir da minha ideia, eu faria. Porque se eu tivesse só com a minha ideia, eu teria usado isso para abrir um centro espírita. Mas a orientação que chegou para mim foi outra. Então eu precisava estar aberta para acatar o que era para ser feito. Por isso que, se eu formulo uma pergunta e vem a resposta, eu não tenho a sensibilidade e a abertura para acolher aquilo, não vai adiantar. E ainda vai haver uma complicação por ter sido mostrado para mim uma dada situação e ter ficado sem acolhimento. Porque quando a gente desconhece é uma coisa, mas quando eu conheço e não faço o que deveria, o rigor é outro. Por isso que, por exemplo, nos casos de auto-suicídio, em que o indivíduo, às vezes ele está num momento de desesperação, ele toma uma medicação porque ele está numa angústia importante e ele não quer fugir da vida, ele quer fugir da dor. Naquele momento ele toma aquela medicação, se ele vem a desencarnar, é uma coisa, porque foi um momento em que ele teve um lapso e toma aquela medicação e sai da vida. Outra coisa é alguém que arquiteta um autoextermínio, que planeja enrolar um galho de uma batateira em si mesmo para poder sair da vida. Então, existem atenuantes e agravantes, e isso tem a ver também com o que nós conhecemos. Por isso que nós, espíritas, temos uma responsabilidade diferenciada pelo que nós conhecemos. Em sendo assim, um espírita, ele sabe que a vida não termina. Ele sabe da destinação para sair daqui melhor do que ele entrou. Sabe que ele precisa deixar coisas boas aqui. Por isso que, para quem tem esse quinhão de esclarecimento, fazer alguma coisa contra si mesmo, ele vai encontrar a lei de causa e efeito mais rigorosa. Por outro lado, se eu tenho uma atitude, mas eu modifico depois dela, como uma mulher que aborta. Mas depois que ela fez aquele aborto, ela estimula outras meninas a não abortar. Ela cuida ali com horas do seu tempo num trabalho voluntário para crianças abandonadas. Ela levanta a bandeira da adoção. Quando a lei de causa e efeito encontrar ela, já vai ser com muito menos rigor, porque ela já avançou. Ela elevou desde aquele aborto que ela fez. Agora, uma outra mulher que cometa um aborto, mas continua ratificando o que fez e faria de novo se pudesse, ela ainda está no estado de coisa que, quando a lei de causa e efeito for encontro dela, o rigor vai ser maior. Então, isso para mostrar que em todos os acontecimentos, os caminhos da trama dos destinos, vai funcionar atenuante e agravante de acordo com aquilo que vai portar dentro da nossa alma. E mesmo que a gente não possa voltar atrás para fazer um novo começo, a gente pode começar agora e ter uma destinação diferente lá na frente.
fazer um novo término. Por isso que os benfeitores, eles vão usar intuições, mensagens, inspirações, que vai exigir de nós maturidade moral, reflexão, para ser compreendida plenamente. Então, às vezes até vem aquela intuição, mas se eu não estiver preparada moralmente, eu não percebo, eu não capto. E às vezes eu até vou achar que a resposta não veio, que ficou em aberto, que ficou confuso, mas é porque eu que não tinha maturidade para assimilar, absorver. Por isso que tanta questão do Evangelho no Lar que nós falávamos diariamente, palestra, leitura das obras fundamentadas na doutrina espírita, como a codificação, estudo, vão enriquecer esse diálogo, essa troca de figurinha entre nós e o mundo espiritual e ajudar a refinar nossas perquisições e indagações. Quando a gente fala também na questão de, se for preciso, buscar um grupo de estudo, e o grupo de estudo ele ajuda muito. Aqueles que militam no espiritismo, é importante a gente estar envolvido num grupo de estudo. Ali no centro espírita que você participa mesmo, ou mesmo na religião que for. Aquele momento que os adeptos daquela doutrina sentam para conversar, partilhar sobre um trecho do Evangelho, alguma obra ali daquele grupo, que é basilar para aquela religião. No caso do espiritismo, a gente tem aí a codificação, as obras basilares que vieram a partir disso. Mas, inclusive, quando a gente fala aí tanta questão de Ivone, Chico, Divaldo e outros, que trouxeram aí bastante conteúdo dentro da doutrina espírita, a partir aí da codificação feita por Kardec. Então, existe bastante conteúdo, ainda mais nesse tempo de rede social, que a multiplicação acontece veloz. E, em sendo assim, fundamentado aí na codificação, mas, ao mesmo tempo, poder ali aquele grupo fazer reflexões sobre aquilo que está ali, no caso do espiritismo, nessas obras e obras correlatas, para que possamos fazer um enfrentamento mesmo das reflexões e abstrair, ficar com a melhor parte. E um outro aspecto que ajuda é no caso de buscar a orientação de um médium, ou no caso de ser de outra religião, do líder ali daquela religião. Nós poderíamos até colocar aqui, gente, a questão de um psicólogo, mas a gente tem que ter cuidado se o psicólogo é alguém que espiritualmente vai poder nos ajudar nisso, porque existe psicólogo e psicólogo. E não é só na área de psicologia, toda a área você tem aqueles que não têm o preparo moral para dar uma orientação adequada. Como é relatado na coleção A Vida no Mundo Espiritual, de um rapaz que ele já houvera vindo do astral, preparado para atuar na mediunidade ostensiva, e ele estava apresentando aí umas dificuldades importantes referente à questão das suas energias genésicas, pela faixa de idade que ele houver entrado, e ele erroneamente vai num médico secular para pedir orientação, e o médico fala para ele ir para o meretrício. Ele terminou de destruir a trajetória dele, sai daqui falido moralmente. E todo o empenho que aconteceu na vida espiritual para ele dar conta dessa vilegiatura bem sucedido, colocando em frutos bons a mediunidade que houvera se talhada nele, foi por água abaixo. Então, não é só a gente pedir uma orientação, é para quem nós vamos pedir essa orientação. E se nós considerarmos que Jesus está à nossa disposição, na oração sincera, na indagação de boa fé, de boa vontade, com a visão espiritualista, nós teremos respostas importantes. Mas, se ainda eu procuro alguém para trocar uma figurinha sobre um aspecto, que a gente possa realmente ter esse cuidado. Que seja alguém moralmente espiritualizado e que vai poder, pelo seu testemunho de vida, nos agregar, nos acrescentar.
naquilo que nós estamos colocando, porque senão a gente vai ingenuamente, recebe um conselho que vai destruir nossa trajetória, vai lá e faz. E em sendo assim, a questão, por exemplo, do estudo, a própria leitura mesmo, porque mesmo que eu tenha um momento que eu vou trocar figurinhas sobre a doutrina espírita com outros no estudo do Evangelho, mesmo que eu ouça palestra, eu leia outros autores, mas eu preciso ter o meu momento de estudo, de contato direto com essas obras, mormente com o Evangelho de Jesus. Eu preciso ler esses conteúdos e ter contato, intimidade com o que é dito ali. Isso então vai nos aprofundando nos abordados temas e, como é uma colaborativa prática, vai fortalecer a vivência espiritual. E com isso, as respostas que a gente for recebendo, a gente vai podendo aplicar de forma construtiva. Por isso que essa questão, conforme nós colocáramos ontem, por exemplo, tanto da questão da impaciência quanto a questão da tentação, que vai nos alcançar, seja em que aspecto for, quando a gente vai talhando essa disposição para as boas indagações, a gente também vai criando resistências diferenciadas para aquilo que nos tenta. Até porque isso é escanear formas melhores de lidar com o que nos acontece. E existe, gente, vivências que nós vamos ser chamados a fazer para criar internalização. Tipo, alguém que sai daqui pela porta do autoextermínio, dependendo do agravante da situação dele, ele fica no vale do suicida por um tempo, até esgotar sua energia vital, seu fluido vital, porque ele saiu antes da hora daqui. E no vale do suicida ele vive um sofrimento importante, mas que não é punição, é uma necessidade para que ele crie uma memória moral e internalize não se autoexterminar novamente. Então, existem dores que são permitidas para nós, que não é para nos prejudicar ou por masoquismo em relação a nós, mas para que nós criemos internalização moral do que devemos e do que não devemos fazer, do que nos convém e do que não nos convém repetir. Por isso que à medida que a gente vai inculcando essa fraternidade, essa caridade ela vai vencendo nossa barbárie e superando nossas ocultas misérias. Mesmo que a treva ela ruja à noite, não vai ter uma força no orbe que impeça a chegada de um amanhecer novo. Porque Deus ele tem estrada onde o mundo não tem caminho, ruela. Então, por exemplo, nós estamos a braços com aborrecimentos pequenos do cotidiano que são gatilhos para uma emocional explosão. E isso consome a nossa energia vital de maneira sinergizada e desproporcional. Por isso que nós precisamos entender nossos próprios impulsos, e esses questionamentos vão nos ajudar nisso e fazer os talhos para que uma situação aparentemente trivial, insignificante dos mil nadas, não desestabilize a minha interior paz. Como uma adolescente que ela estava ali fazendo um momento escrita ali no caderno, leitura do livro, um momento de atividade que houvera sido proposta, e um colega ali que estava próximo falou que ia dar um murro nela. E aí ela houvera comentado para pedir para ele não falar aquilo, foi pedido para ele ali pelo
quem estava ali à frente para não falar. E ele pegou e falou que ela devia ser autista. E ela continuou escrevendo no caderno, fazendo a sua atividade. Então, assim, não é o que vem de fora, é como eu lido com isso. E por isso que, à medida que a gente se conhece, a gente vai aprendendo a fazer indagações melhores, mais espiritualizadas, a gente vai também conseguindo escanear atitudes melhores, respostas mais adequadas. E por esse motivo que, na questão da tentação e como nós lidamos com isso, isso não vai ser uma armadilha, mas uma forma de desenvolvermos caráter e razão. Porque nós precisamos, diante dos materiais prazeres, manejar o natural impulso, cultivar discernimento e autocontrole. Porque se eu me rendo ao excesso e tombo nisso, isso vai me desequilibrar espiritual e moralmente, quanto à resistência, à força moral, o uso do raciocínio, promove uma individual evolução. E se a gente pegar, por exemplo, a questão das tentações que Jesus viveu, vai trazer o caráter educativo que está imiscuído nisso. Por exemplo, se a gente pegar a vivência que Jesus aconteceu nesse sentido, não é um teste para ele, porque ele não precisava de teste, e nem uma fraqueza, mas para fazer uma ilustração de um interno conflito que todos vivem, que todos enfrentam, entre as aspirações mais elevadas e os impulsos inferiores. Então, vai enfatizar o combate verdadeiro que ocorre dentro de nós, e mediante de atrativo contrário, se eu continuo escolhendo pelo bem, numa constância importante, é que eu vou podendo fortalecer e progredir na minha evolutiva missão. Por isso que enfrentar a tentação no nosso esforço máximo, para que ele não nos encontre de vontade débil, não nos submeta, sem que tenhamos nos exaurido na luta, propicia uma única oportunidade de tanto aprimoramento moral quanto autoconhecimento. Quando eu percebo, identifico e supero o nocivo impulso, eu não só vou proteger, enquanto contribuição para o progresso coletivo e harmonia, mas a minha integridade espiritual. Porque cada problema, desafio, saberei transformar num aprendizado, numa internalização importante, e só nos levará num feedback positivo, numa retroalimentação, a incentivar práticas como reflexão consciente, oração, meditação, que tem a ver aí com a forma que é melhor para cada qual fazer essas reflexões, e a prece propriamente dito, para que possamos erigir uma vida mais alinhada com os divinos desígnios, mais equilibrado. Por isso que na questão, por exemplo, da mansuetude, nós temos o exercício diário desse autoconhecimento mesmo e desse controle sobre a nossa emoção. E nos mostra avançar na fé para o tempo necessário para desenrolar as experiências nossas da vida. Em sendo assim, precisaremos utilizar o momento que eu tenho que aguardar, em que eu não vou ter uma resposta imediata,
como uma ensancha de autodescoberta e fortalecimento. Tanto impaciência quanto ansiedade impede o treinamento da nossa atitude de aguardar e esperar, que é crucial, imperativo para aprender as lições e os aprendizados que a vida nos dá, nos oportuniza. Então, quando a gente tem essa ativa postura de refletir diante das adversidades, das dificuldades, nós transubstanciaremos difíceis momentos em degraus para o espiritual progresso. E a impaciência per si, ou ansiedade, ou angústia, isso tudo é entrave para desenvolver serenidade e esperança. Então, se eu fico naquela vibração de tristeza e vou me demorando naquilo, dando trela para essa situação, vai acabar que isso vai obstaculizando essa paz íntima, essa serenidade. Porque eu vou estar, na verdade, dando alimento para a desesperação, para o desequilíbrio, para a precipitação. E com isso a gente acaba que se perde um ciclo de frustração e desespero. Contrariamos o ensinamento de cada situação tem o seu ritmo próprio e o seu significado e mal para o brilhamento da nossa própria alma. Então, quando a gente vai conseguindo cultivar esses valores nobres, como a paciência, a paz, a serenidade, nós aprimoramos a nossa capacidade de entendimento e compreensão e também de resignação e aceitação do natural fluxo dos acontecimentos. Por isso que, quando a gente adentra esse estado de harmonia, de equilíbrio emocional, isso fortalece o nosso espírito e a gente consegue transformar o desafio que for numa ensancha evolutiva. Em sendo assim, a ativa resignação e a confiança em Deus, no seu tempo, que vai variar, porque quanto mais veloz teremos aí uma alteração tanto do tempo quanto do espaço, e com isso a velocidade para um espírito do Cristo, da sua envergadura, é outra da nossa velocidade. Consequentemente, o Cristo está numa perspectiva de tempo e de espaço inabordável para nós. O Cristo não está submetido ao tempo e espaço como nós estamos. Mas são atributos inabordáveis, que nós não temos acesso a isso, dada a nossa pequenez, que está muito distante de nós. E por isso que, chegado nesse ponto, poderemos então perceber que os bens transitórios que nos foram emprestados, nós somos usufrutuário disso. Um administrador menos ou mais inteligente e íntegro não é propriedade nossa e Deus frequentemente anula toda previsão, fazendo escapar a riqueza daquele que se julga com título melhor para possuí-la. Em sendo assim, quando a gente realmente tem essa disposição de movimentar o que está conosco temporariamente para produzir bons frutos, usando os nossos questionamentos elevados e a nossa inteligência colocando isso a serviço da caridade, então nós conseguiremos aí, mesmo que a resposta não venha, conseguiremos, pela vibração da pergunta pela pergunta, fazer esses ameaços. E a resposta vindo, conseguiremos ter um preparo moral melhor para abstrair o que Jesus esteja desejando dizer para nós.